O primeiro dia de painéis da 22ª Conferência foi destaque pelos temas atuais e relevantes, não só para os advogados, mas também para toda a sociedade. Reforma política, advocacia e direito civil foram os pontos em discussão. Confira. Juristas discutiram a reforma política e democrática, financiamento de campanhas eleitorais e direito eleitoral. Grandes nomes compuseram a mesa, como os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio, Henrique Neves e Edmar Gonzaga Neto. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, ressaltou a importância do tema, destacando a ordem como protagonista da reforma política. Vimos na abertura da conferência qual que é o tema deste momento de nosso país. E vimos o ministro da Justiça, o vice-presidente da República, o presidente do Supremo, todos em uma voz só, dizendo que a Ordem dos Advogados do Brasil deve ser protagonista da reforma política do nosso país, que deve acontecer no primeiro semestre do próximo ano. E efetivamente vamos sim realizar essa reforma política democrática. Quero aqui emprestar todo o apoio da advocacia brasileira, da diretoria do Conselho Federal, à reforma política. A presença nesse painel é para trazer apenas este apoio e agradecer a forma como que todos que compõem a Comissão da Reforma Política vêm atuando nesse setor. Já no painel Advocacia e Direito Civil, o ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, abriu as discussões em torno de advocacia e direito civil. Para ele, o tema adimplemento substancial das obrigações, adotado pelo Código Civil, significa um modelo binário em relação à extinção das obrigações, que compreende o adimplemento e o inadimplemento, o que, segundo ele, não é suficiente para solucionar hipóteses como aquelas nas quais a prestação foi cumprida em sua quase totalidade. Com o objetivo de discutir o novo Código de Ética dos Advogados, antes que sua proposta final seja levada à deliberação do plenário do Conselho Federal da OAB, a 22ª Conferência realizou um painel exclusivo sobre o assunto. O painel contou com a presença de especialistas que colaboraram com suas visões e experiências acerca das questões mais delicadas relacionadas ao exercício profissional da classe. O secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB, Cláudio Stabile, compôs a mesa e abriu a discussão sobre o novo código. Stabile tratou dos avanços e limites que o novo texto traz para a publicidade na advocacia, convidando os presentes à reflexão sobre o tema. A grande reflexão, portanto, é essa. Nós podemos alterar as regras de publicidade copiando outros países, sem alterar os alicerces onde estão assentadas, onde está assentada a advocacia brasileira em matéria de prerrogativas profissionais, em matéria de igualdade com os demais agentes jurídicos, em matéria de espaço nos tribunais, em matéria de respeito que existe hoje pela sociedade brasileira, como tivemos a última pesquisa Datafolha, em que a Ordem dos Advogados do Brasil é a entidade da sociedade civil brasileira que goza da maior confiança junto à população brasileira. Será que nós podemos alterar tudo isso sem abrir mão de regras fundamentais para o exercício da advocacia? São, portanto, essas as reflexões sobre a publicidade da advocacia que eu gostaria de trazer aos advogados brasileiros nesta 22ª Conferência Nacional dos Advogados. Com o maior público da história das conferências nacionais dos advogados, o painel A Proteção Constitucional da Vulnerabilidade apresentou para centenas de advogados e estudantes de direito os desafios e avanços na proteção e efetivação dos direitos de pessoas vulneráveis no país. A Lei Maria da Penha foi o destaque do dia.
Com a forte presença da mulher que fez a diferença no Brasil, através da sua história comovente, Maria da Penha, a mulher símbolo da luta contra a violência doméstica no Brasil, esteve presente em um dos principais painéis da Conferência do Rio de Janeiro. A palestra da biofarmacêutica Maria da Penha, cuja luta de quase 20 anos contra a impunidade do seu agressor, levou o Brasil a ser pressionado pela Organização dos Estados Americanos, OEA, criando assim a Lei 11.340 de 2006, batizada com seu nome. Eu gostaria de começar dizendo que a Lei Maria da Penha não veio para punir os homens, mas para punir o homem agressor, o que é muito diferente, né? E o que é um homem agressor? É aquele que não sabe respeitar suas mulheres. Que mulheres são essas? Sua esposa, sua companheira, sua mãe, sua irmã, sua filha, como pessoa humana. E se acha no direito, acha-se direito, é proprietário daquelas pessoas. E não, nós precisamos ser respeitadas como pessoas humanas. E a esse homem que não nos sabe respeitar, ele merece ser punido. O homem que não nos respeita, que nos agride, está cometendo um crime. E todo crime tem que ser punido. Presente ao painel, o presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, disse que a presença de Maria da Penha representa o ápice da conferência. Os grupos vulneráveis do Brasil passaram a ter proteção do Supremo Tribunal Federal a partir da declaração de constitucionalidade da Lei Maria da Penha. O Brasil passou a entender que é sim constitucional, necessário e mais inadiável tratar desigualmente os desiguais para assegurar uma igualdade material, uma igualdade concreta. Porque distribuir um tratamento igualitário a quem se encontra em relações desiguais significaria aprofundar a desigualdade. E é disso que se cuida, então, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos parágrafos 8 do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. A Lei 11.340 de 2006 cabe a qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A lei cabe à medida protetiva em que o juiz determina o tempo e a distância em metros que o agressor tem que ficar afastado da vítima ou até mesmo de seus familiares. Caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. A pena ainda será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Maria da Penha arrancou aplausos e emocionou advogados. Ela lamentou que o machismo ainda está presente na sociedade e que isso prejudica a correta aplicação da lei, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF em 2012. Eu fiquei muito feliz hoje, em ver que a direção da OAB está interessada em fazer valer a lei das minorias. Minorias em direitos, minorias desconhecidos dos operadores, e que hoje, por exemplo, a questão da mulher, a questão do índio, a questão da pessoa com deficiência, a questão do negro, estão sendo encarados pela OAB como assuntos muito importantes para que a nossa sociedade seja igualitária. No terceiro dia de conferência, a defesa das prerrogativas, os marcos regulatórios, orçamento, finanças e transparência compuseram os debates. Veja como foi. No último dia de painéis, o tema orçamento, finanças e transparências ganharam espaço. A questão do orçamento participativo e do sistema tributário brasileiro foram temários no período da tarde.
Os marcos regulatórios e segurança jurídica também fizeram parte dos debates. O debate às prerrogativas e garantias para o cidadão e instrumento do advogado fechou os temários do maior evento jurídico da América Latina. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, saudou os presentes no painel. Homenagear, em primeiro lugar, todos vocês que fazem essa Conferência Nacional dos Advogados, ser a melhor e maior conferência de todos os tempos. Muito obrigado pela presença de todas as colegas e os colegas advogados que aqui se encontram presentes. Com isso, pedir uma salva de palmas a todos esses brilhantes palestrantes que aqui se encontram. E no próximo bloco você vai ver: OAB reforça compromisso com a democracia brasileira e encerramento da conferência. A gente volta já!